Paz, queridos, Semente de Renovo, mais um dia com uma breve mensagem da parte de Deus. Você pode estar se inscrevendo no nosso canal Semente de Renovo, você pode estar comentando, pode estar compartilhando essa palavra e pode estar dando um like aí, dando um joinha aí para ajudar o nosso canal, em nome de Jesus, para ajudar a compartilhar essas mensagens. E eu creio que assim como Deus tem falado comigo, eu também tenho certeza que Deus vai falar com você através dessa palavra, que a palavra de Deus ela não volta vazia. Vamos a uma breve mensagem que está lá no livro de João, o apóstolo João, capítulo 6, no versículo 67, 68, diz assim a palavra do Senhor: Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna. Glória a Deus por essa palavra. Esses dois versículos, 67 e 68, onde Jesus ele faz uma pergunta àquela equipe de 12, ou grupo de 12, para aqueles 12 homens. Jesus faz uma pergunta: quereis vós se retirar-vos, me abandonar, recuar, voltar atrás? E Pedro se levanta, toma uma postura, toma uma posição e diz: para quem iremos nós, Senhor? Se somente tu tens a palavra, tu tens uma palavra que nos fortalece, Senhor. Tu tens uma palavra que nos direciona. Tu tens a palavra que nos alimenta, porque a tua palavra é alimento, Senhor. Eu não sei o que você tem se alimentado, de que você tem se alimentado. Às vezes nós estamos já servindo a Deus, servindo na obra de Deus, mas estamos tão focados na obra de Deus que entramos por uma linha, às vezes, de um ativismo que a gente não se dá conta do alimento, somente o trabalho, focado no trabalho da obra, e se esquece de se alimentar-se, de se fortalecer em Deus, ou seja, se voltar para a sua palavra, como lá em João 17, capítulo 17, no versículo 17, Deus diz na sua palavra: santifica-nos na tua verdade, a tua palavra é a verdade. E às vezes a gente se desfoca, perde o foco e fica focado na obra, mergulhado na obra, sem buscar o alimento. E às vezes já estamos na obra, na força do braço. Mas Deus quer te trazer não só a estar na obra, mas estar também nele, na videira. Estar focado, ligado nele, para que você esteja fortalecido. É muito interessante essa palavra, quando Pedro diz, para quem iremos nós, Senhor, se somente tu tens a palavra? A obra, ela é segundo plano. O primeiro plano é estar ligado em Jesus, conectado em todo o tempo. Porque às vezes, olha que coisa interessante, às vezes nós desfocamos daquilo que Deus quer para nossas vidas. Às vezes nós queremos ir numa cela só se tiver um lanche, uma merenda, um alimento. Queremos ir numa reunião da igreja, num culto somente o que vai ter, mas não nos damos conta do alimento principal. Observe nesse mesmo capítulo de João 6, quando lá no versículo 27, aqueles homens começam a seguir Jesus, e Jesus segue num barco, e eles pensam que Jesus foi para um lado do rio, Jesus foi para o outro lado do rio. Quando eles chegam lá no destino que eles foram, eles não encontraram Jesus. Aí eles ficaram assim meio, cara, ele não está aqui. Aí pegaram o barco e atravessaram para o outro lado do Tiberíades, do mar Tiberíades. Chegaram do outro lado, eles encontraram por Jesus. E perguntaram a Jesus: quando foi que você chegou aqui? Tipo assim, nós estávamos te procurando lá do outro lado e você está para cá. E quando foi que você chegou aqui?
Jesus faz de certa forma, um confronto com ele, assim como faz comigo, assim como faz com você. Jesus faz uma pergunta para eles, que diz assim, Jesus disse, respondeu-lhe Jesus, lá no versículo 26, e disse, na verdade, eu vos digo, que me buscais, não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Por quê? Porque todo o capítulo 6 de João é um ensinamento para nós. Sim, se alimentar, trabalhar pelas coisas desse mundo, sim, faz parte. Mas não é o principal, não é o foco, não é o plano A. Não é o plano A, não é o primeiro plano. Porque o primeiro plano é aquele que diz, buscar em primeiro lugar o reino, o que é do reino. E Jesus deixa essa palavra para eles assim, vocês estão me buscando só pelos milagres, pela multiplicação dos pães, dos peixes que eu fiz. Aí Jesus dá aquela advertência para mim e para você. Ele diz assim, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque este o Pai deu e os selou. Jesus adverte aquela multidão naquela época e diz assim, vocês estão atrás de mim só pela multiplicação dos pães, porque vocês se saciaram ali dos peixes, mas existe uma comida que é fazer a vontade do Pai. Por essa nós temos que trabalhar, não somente pela que perece, mas pela que permanece. Ora, meu irmão, minha irmã, nós sabemos que a comida que permanece, que a palavra que permanece é a palavra de Deus. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Então, ele nos adverte. E continua falando, e disseram que faremos, no 28 ele diz, João 6, 28, ele disse, que faremos para executarmos as obras de Deus? Respondeu e disse, olha, Moisés deu maná, o pão lá no deserto para o povo. Eu, porém, vos dou o verdadeiro e legítimo maná. Por quê? Porque o maná que Moisés lhe entregou era terreno, era da terra, era alimento físico. Porém, o meu Pai vos dá o alimento do céu. Eu sou o maná vivo que desceu do céu. Eu sou o maná de Deus. Aí é quando ele menciona, diz, eu sou o pão da vida. Meu Deus. Foi isso que Pedro entendeu quando ele respondeu para Jesus. Lá no final do 67, no 68, onde nós começamos esse texto. Quando Jesus falou para aquela equipe e disse assim, vocês vão me abandonar, vocês vão se retirar? E Pedro responde, para quem iremos nós, Senhor? Quem é que vai nos dar a verdade? Se somente tu tens a verdade, tu és o meu alimento, tu és o pão que me sacia, Senhor, tu és a água que me sacia, Senhor. Por isso é uma pergunta para mim e para você que está assistindo esse canal. O que tem saciado a sua sede? O que tem saciado a sua fome? Será que você não está muito voltado para as coisas desse mundo? Eu quero liberar uma palavra profética de renovo, de retorno. Volte a saciar-se na palavra de Deus. Volte a beber a água do rio da vida e receba renovo hoje da parte de Deus, em nome de Jesus. Semente de renovo, eu deixo essa palavra profética para que você sacie em Deus, você sacie nas águas do Espírito, no pão da vida, no nome de Jesus. Semente de renovo para a sua vida, graça e paz.